E aí, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que tenham passado bem esses dias aí até aquele, né, entre o nosso primeiro encontro e esse, né, nossa segunda aula de história, tá? E sim, continuar a se cuidar, nos protegendo a quem a gente gosta, né? Chegou sua hora, vá tomar vacina. Se bem não lhe fizer, mal não vai lhe fazer, para a gente tentar, né, sair desse ciclo horroroso que a gente entrou aí, tá? Bom, como eu conversei com vocês na nossa última aula, né, hoje a gente finaliza esse primeiro momento do governo Vargas, né? Nós vimos aqui que, né, ele vai ficar 2 momentos do governo, 30 e 45, e depois de 51 a 54, com o famoso evento do suicídio, né? No nosso encontro anterior, nós observamos as 2 primeiras fases, né, da era Vargas, vamos chamar assim, da subdivisão, né? É uma subdivisão, né? Porque a era Vargas, na verdade, engloba não só o período de 36 e 45, até 54, tá? E, né, nós vimos lá o governo provisório, né, e as principais medidas, bem como, né, o governo constitucional, que já é aquele após a promulgação da Constituição de 1934, né, onde ele vai governar a partir dos desígnios, né, constitucionais, a partir daquilo que diz o texto da Constituição Federal. Nós finalizamos a última aula, né, observando como e por que surge o Estado Novo, né? O Estado Novo surge a partir de um golpe, de uma farsa, de uma mentira, o plano Cohen, né, que a inteligência da Força Aérea Brasileira, se não me falha a memória, foi da Força Aérea, não foi do Exército não, né, havia encontrado as cartas de um comunista chamado Cohen, né, o contato dele com o Comintern, a Internacional Comunista, onde nessas cartas ele, né, detalhava um plano onde os comunistas tomariam o poder no Brasil, e transformando o país numa filial da União Soviética. E todos os medos da elite e do povo brasileiro apareciam ali, né? O fim da religião, o fim da propriedade privada, vou tomar o que é seu e vou eu, o Estado, tomar poder. Enfim, criou um medo, né? E também nós discutimos isso aqui na última aula, né? Que é a ideia de que o comunismo, na verdade, nunca foi nenhum bicho-papão no Brasil, tá? Ele nunca ofereceu de fato, sem negar a importância histórica dele, mas aqui no Brasil, eu, enquanto estudioso, entendo que ele nunca de fato ofereceu nenhum risco, né, mais efetivo às elites que estão e sempre estiveram aí. São as pessoas podem ter mudado, mas a ideia e a origem social desses indivíduos é a mesma, né? Então, assim, usando-se esse medo de um comunismo soviético, né, inspirado, né, pela União Soviética, Vargas vai se perpetuar no poder. Era para haver a eleição em 1938, né, conforme a Carta de 34 dizia, e aí ele vai, para se manter ao poder, afinal quem tem quer ter sempre mais, né, inventar essa história de ameaça comunista no Brasil, e que a única forma de se proteger dessa ameaça comunista seria se ele continuasse ao poder. E aí vai inaugurar um período terrível da nossa história. Porque assim, gente, nós devemos pensar o seguinte, olha, Vargas é o tipo de pessoa ame ou odeie, né? E que assim, nós temos que ponderar muito quando nós falamos sobre a figura de Getúlio Vargas. Porque nós não podemos negar, né, o processo de modernização que ele vai iniciar no Brasil, tá? Lembra aqui que eu disse a vocês na última aula que nós não tínhamos planos em escala nacional, era tudo estadual. Mas como é que você vive em um país, uma unidade federativa, né? Uma unidade de federações, os estados, né? E você não tem planos que pensem o país como um todo? Esse mérito deve ser dado a Vargas, isso aí nós não temos dúvida, né? A tentativa de especializar o funcionamento do Estado brasileiro. Gente, imagine, nós tínhamos antes de Vargas o Ministério da Indústria, da Agricultura, Indústria, Comércio, Viação e Obras Públicas. Um único ministério ligado a um monte de coisas. Claro, ele foi desmembrado antes, né? Mas assim, ele vai segmentar ainda mais por entender que cada setor da sociedade, cada área da sociedade precisa de um olhar específico. E quando você congrega muita coisa num órgão ou numa instituição
pública qualquer, a tendência é que não dê certo. Então, assim, esse tipo de coisa, sim, nós devemos louvar Vargas, devemos agradecer ao governo dele, né? O início da proteção ao trabalhador, mesmo que isso tivesse fins políticos, né? O início do processo de industrialização com a indústria pesada se implantando no Brasil, né? Enfim, tem uma série de coisas que nós temos que, de fato, ver como positivas, né, no governo dele. Porém, por outro lado, né, tem o lado do ditador sanguinário. Quando precisou prender, bater e matar, ele mandou prender, bater e matar sem pensar muitas vezes. Olha o Memórias do Cárcere, obra extraordinária do Graciliano Ramos, escrito na prisão. O sofrimento daquele homem na prisão porque ele tinha um posicionamento político diferente daquilo que era aceitável durante o Estado Novo, tá? Então, assim, a grande característica do Estado Novo é que ele é um Estado ditatorial de inspiração fascista. A própria consolidação das leis do trabalho, né, que aí é uma das muitas medidas que Vargas vai tomar em prol dos trabalhadores, em larga medida inspirada na Carta del Lavoro, que é um documento lá do Mussolini na Itália, com a mesma lógica. Ó, eu tiro as liberdades porque o meu Estado é ditatorial e proto-fascista, né, por um lado, mas por outro eu concedo benesses aos trabalhadores, eles vão me apoiar. País que não tinha salário mínimo, que não tinha nenhum tipo de proteção ao trabalhador, agora passa a ter. Então, quando as pessoas colocam isso na balança, né, o grosso da população, né, elas acabam vendo a falta de liberdades e a permanência, né, do presidente no poder indefinidamente como algo menor. Por quê? Porque ela está recebendo algo em troca. Isso é um jogo de tomar lá da cá que Vargas fez, talvez como ninguém na história desse país, tá? Então, assim, como é um Estado ditatorial, né, o poder legislativo ele desaparece, ele é suprimido, acabam-se as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, o Congresso Nacional, tudo agora é decidido a partir da figura do chefe, do líder, Getúlio Dornelles Vargas e seu entourage, né, e dos governadores, que não são governadores formalmente, eles são interventores, eles foram colocados lá por Vargas. E lembram que na aula passada eu falei que a estabilidade, por exemplo, aqui no Maranhão, vai se dar só com o Paulo Ramos, né, a partir de 36. Em vários estados, alguns interventores que não aceitaram o estado de inspiração fascista do Estado Novo, eles vão sair do poder, como por exemplo na Bahia, onde Juracy Magalhães, braço direito de Vargas desde o primeiro momento, ele vai deixar o poder em 37, porque ele não concorda com aquele modelo de Estado ditatorial que está sendo colocado ali. Para o seu lugar vai ser colocado o Landulfo Alves, tá? Um mais duradouro, né? Esse Estado ditatorial, ele vai instituir a censura, vai acabar a liberdade de pensamento, né? Vão haver fortes perseguições políticas, né? É criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha um cartaz do DIP aqui, ó. Um órgão encarregado em divulgar a ideologia do Estado Novo, e a figura de Vargas, num fortíssimo culto à sua personalidade como chefe, como líder, como o brasileiro que é mais brasileiro que os outros, uma pessoa que parece que foi escolhida, né, para liderar o povo brasileiro em direção ao progresso. Isso é igualzinho aos totalitarismos, né, europeus, sejam de esquerda ou de direita, né, seja o de Stalin na União Soviética, seja o de Hitler ou Mussolini, por exemplo, né, na Alemanha e na Itália, respectivamente. Tá? Então ele vai construir no Brasil um Estado que sim, é um Estado que tem uma poderosa matriz, um poderoso conjunto ideológico ligado ao fascismo. Tá? Inclusive a Constituição, eu esqueci de colocar aqui, ó, no meu textinho, né, que está faltando um espaço ali, está faltando um ponto. Eu preciso tomar vergonha na cara e aprender a revisar esse negócio direito. Tá? Ele faz uma nova Constituição em 1937, que vai entrar para a história com o apelido de polaca, porque ela se assemelhava à Constituição polonesa, que à época era uma ditadura. Então é uma Constituição que retira liberdades, vamos colocar dessa forma. O Estado Novo ele também coincide, né, com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial. A posição do Brasil ela foi vacilante, né, principalmente até 1941, né? Por quê? Porque o Brasil tinha uma proximidade econômica muito forte com a Alemanha,
tá? A Alemanha era nosso principal parceiro comercial naquele momento, né? Eu estudo estradas de ferro, estudo transportes. Boa parte do parque ferroviário brasileiro, nós não fabricávamos locomotivas, como não fabricamos até hoje, né? As nossas são fabricadas sob licença de grandes multinacionais, principalmente americanas, né? Alco, GE e por aí vai, né? Nosso parque ferroviário, em larga medida, era composto por locomotivas de fabricação alemã, tá? Então, assim, havia uma presença muito forte, né, dos alemães no Brasil, economicamente falando. E você tem um regime internamente que é parecido, de certa forma, lógico, e guardadas as devidas proporções, com o regime que eles tinham lá. Então você não pode, o Brasil não podia simplesmente, né, virar as costas para a Alemanha. Então Vargas fica numa posição meio que vacilante. Por quê? Porque se por um lado, economicamente, nós temos a Alemanha como forte parceiro, o nosso outro grande parceiro eram os Estados Unidos da América, que está numa posição oposta àquilo que defende a Alemanha nazista, por exemplo. O ponto de inflexão é quando os alemães arrastam os soviéticos para a guerra e pouco depois os japoneses arrastam o americano para o conflito, né, em 1941. E aí o americano bate na mesa e diz: Brasil, é o seguinte, agora acabou, né? A gente está meio que deixando vocês soltos aí, né? Mas não se esqueçam de que a América é para os americanos. Lembram lá da doutrina Monroe, né? Do século XIX, onde tem até a piadinha que diz assim, que os americanos falavam que a América era para os americanos do norte, querendo garantir, na verdade, que a saída da influência europeia do continente americano seria substituída pela presença deles no continente. Então, assim, após a entrada dos Estados Unidos na guerra, é só uma questão de tempo para que o Brasil rompa relações com a Alemanha, né, e declare guerra à Alemanha. Nós, inclusive, enviamos soldados à Europa, a famosa Força Expedicionária Brasileira, 25 mil soldados que foram combater, muito pouco valorizado, por sinal, de alguns anos para cá, que a gente passou a falar um pouquinho mais na FEB, né, mas simplesmente não era comum, esse pessoal foi completamente marginalizado, né, e sem aqui tá com belicismo, sem aqui tá defendendo, né, exército, força militar, não é nada disso, né, mas, né, o cara sai daqui, vai lutar contra o regime horroroso na Europa, e quando chega no Brasil ele foi esquecido pelo povo e pelo governo, né? Os pracinhas da FEB, gente, muitos deles só foram conseguir alguma compensação, algum direito já nos anos 90, pois que a maioria já tinha inclusive morrido de velho, né? Mas enfim, por pressão americana, o Brasil vai tanto enviar a FEB quanto ceder bases navais e aéreas no território nacional, a gigantesca base de Parnamirim Field, por exemplo, próximo a Natal, né? A base naval americana em Recife, né? Enfim, né? O esforço do Brasil na produção de matérias-primas necessárias à indústria de guerra, ou seja, o Brasil vai ter que romper as relações com o eixo, né, e se virar completamente para o lado dos aliados por conta da pressão norte-americana. E aí surge um problema, porque é o seguinte: como é que eu sou fascista em casa e faço parte de um esforço de guerra, inclusive enviando soldados à Europa para combater o fascismo? É como se na prática eu estivesse dizendo que o meu próprio regime não presta, que o meu próprio regime é ruim. Isso cria uma contradição, né, que vai desgastar demais Vargas, apesar do enorme apoio popular que ele tem, principalmente junto aos trabalhadores. Por quê? Porque os trabalhadores, pela primeira vez na história do Brasil, vão receber uma série de direitos e uma proteção que não tinham antes, né? Mas claro, o Estado vai controlar a vida desses trabalhadores. É a época do famoso sindicato pelego. O que é isso? É o sindicato que é controlado pelo Estado. É um sindicato que não vai defender o interesse do trabalhador, ele vai defender o interesse do trabalhador na medida que isso interessar ao Estado. Mas não se via assim. O trabalhador entendia que ele nunca tinha tido nada e agora ele tem, tá? Mas na alta política, esse desgaste vai significar o princípio do fim para o governo de Vargas, que é o que vai acontecer, né, no segundo semestre de 1945, quando ele é formalmente removido do poder, né? E num curto período de transição, se realizam eleições e é eleito Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil. Vai assumir a partir de 46 e vai até o início de 1950. Esse é o conjunto final
dessa primeira grande era da era Vargas, tá? Essa última fase, né, das três dentro da primeira, que é o Estado Novo, tem essas características, gente. Um Estado fascista, de inspiração fascista, tá? Que vai cooptar o apoio dos trabalhadores, que vai iniciar a industrialização mais pesada do Brasil, né? Que bota o Brasil na Segunda Guerra, e essa entrada na guerra cria a contradição que vai fazer com que Vargas tenha que sair do poder. Vamos corrigir aqui umas questõezinhas, que eu trouxe 3 aqui para a aula de hoje. Vamos lá, tá? Opa, vamos lá. Essa aqui é de 2010, ó. Os generais abaixo assinados, de pleno acordo com o ministro da Guerra, declaram-se dispostos a promover uma ação enérgica junto ao governo no sentido de contrapor medidas decisivas aos planos comunistas e seus pregadores e adeptos, independentemente da esfera social a que pertençam. Assim procedem no exclusivo propósito de salvarem o Brasil e suas instituições políticas e sociais da hecatombe que se mostra prestes a explodir. Isso foi uma ata, né, de uma reunião realizada no Ministério da Guerra no dia 29 de setembro de 1937. Levando-se em conta o contexto político-institucional dos anos 30 no Brasil, pode-se considerar o texto como uma tentativa de justificar a ação militar que iria. Ou seja, quer saber o que? Olha, esse texto aí está falando de quê? Vamos lá. Debelar a chamada intentona comunista, acabando com a possibilidade da tomada de poder pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. Reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando todos os seus núcleos e prendendo os seus líderes. Desafiar a ação integralista brasileira, afastando o perigo de uma guinada autoritária para o fascismo. Instituir a ditadura do Estado Novo, cancelando as eleições de 38 e reescrevendo a Constituição do país. E combater a Revolução Constitucionalista, evitando que os fazendeiros paulistas retomassem o poder perdido em 30. Já acertou aí, não já? É letra D. Porque debelar a intentona comunista, gente, isso não foi em 37, foi em 35, e nós vimos aqui na aula anterior que foi um movimento fraco, foi facinho para o governo conseguir combater, né? Reprimir a Aliança Nacional Libertadora, fechando todos os seus núcleos e prendendo os seus líderes, isso começou a acontecer já a partir da malfadada intentona comunista, tá? Desafiar a A e B, afastando o perigo de uma guinada autoritária para o fascismo. Na verdade é o contrário, né? A A e B foi marginalizada completamente, porque Vargas não queria dividir o poder com ninguém, né? Mas ele vai sim instituir um governo fascista e autoritário com apoio dos militares, né? Combater a Revolução Constitucionalista, pode parar por aí, a Revolução Constitucionalista lá é de 1932, já é bem depois aqui. Então sim, gente, o texto lá dos generais do Ministério da Guerra, né, foi referendando, né, dando sinal verde para que Vargas implementasse o Estado Novo e permanecesse no poder pelo tempo que permaneceu. Beleza? Vamos para a próxima. Essa é da prova de 2017. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram mensagens políticas. Procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels era o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Olha o que ele quer. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava, ou seja, com esse controle dos meios de comunicação. Lembra do DIP que eu falei aqui? Né? O que é que o governo queria? O que era que o Estado Novo queria com esse controle dos meios de comunicação? Ele queria conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, ele queria ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil ou alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Gente, lembre lá, olha, é um governo fascista e autoritário. O que é que se encaixa aqui? Tendo isso em mente. Só conquistar apoio popular para legitimar o governo. O governo fascista autoritário, gente, não quer envolver a multidão em decisão política. Não quer informar nada à sociedade civil. Ao contrário, quer estabelecer sigilo sobre as informações. Porque nós não temos direito de saber, né? Estender a participação democrática em regime fascista, ampliar
o conhecimento da população sobre as intenções do governo? Não, é pura e simplesmente para angariar apoio e legitimar o governo. O interessante é que, se a gente olhar, né, isso infelizmente se repete, né, é o meu sorriso sarcástico, né, isso se repete em muitos momentos da nossa vida política, né? Vamos fazer a última agora, para a gente fechar? Olha lá. A pressão sobre Getúlio Vargas e a democratização do Brasil fizeram com que os militares dessem um ultimato exigindo sua saída do Palácio do Catete. O Palácio do Catete é a antiga sede do governo, quando a capital era, do governo federal, né, quando a capital era o Rio de Janeiro. Antes que isso acontecesse, houve um movimento espontâneo em apoio ao Getúlio Vargas na presidência. Esse foi o queremismo, o que surgiu em São Paulo em 1945. Esse apoio dado a Vargas pelos queremistas significava, ou seja, Vargas sai do poder, tá? Você tem um governo contraditório, um governo fascista que combate o fascismo, você vai sair do poder, você tem um prazo para isso. Só que nesse meio termo, antes de sair, surgiu o queremismo, que era um movimento, né? Queremos Vargas, ou seja, queria que Vargas continuasse no poder, né? E ele está querendo saber por que essas pessoas queriam Vargas no poder. Eles queriam que Vargas continuasse porque a máquina do DIP teve efeito consistente na manipulação da população? Era uma reação da burocracia do governo perante o desmoronamento do regime e sua perda de privilégios? Era uma reação daqueles que defendiam a manutenção do autoritarismo no Brasil? Era uma reação dos trabalhadores que temiam o fim do Estado Novo, que o fim do Estado Novo fosse o fim da política que lhes garantia alguns direitos? Ou era o uso indiscriminado da verba pública como forma de garantir apoio popular? Essa é molinha, porque a gente conversou sobre isso na estante, né? Uma reação dos trabalhadores, gente, que tinham medo de perder os direitos que eles tiveram. Claro, né? A máquina do DIP, sim, ela teve um efeito consistente na manipulação, né, da população. Parte da burocracia resistia a deixar o poder, né? Tinha gente que defendia a manutenção do autoritarismo no Brasil, mas o queremismo, ele é um movimento dos trabalhadores. Não há uma manipulação do governo por trás disso. E o trabalhador está com aquele velho ditado aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. De repente, se Vargas sair do poder, eu, trabalhador que nunca tive direito nenhum e agora tenho, de repente eu posso perder esse direito, tá? Então é um movimento que vai surgir por conta dos interesses da classe trabalhadora que passou a ter direitos que não tinham antes. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha, espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aproveitado bastante, né? E continuem acompanhando aí, tá? E que vamos definir um tema legal. Vocês podem inclusive usar aí os comentários, né, para escolher o tema da nossa próxima aula de história, né? Que agora só em agosto, se eu não estou enganado, tá? Mas use os comentários aí, mande perguntas, sugestões, reclamações, sugestão de temas para as aulas, né? Que sendo algo viável, interessante e bom para vocês, eu vou ter o maior prazer em atender. Tá bom? Gente, grande abraço a todos e todas. Tchauzinho. Muito rock and roll na veia. A gente se vê.